Boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos, né? Agradecer aí a todos os membros aí, ao Vitor, ao Juscelio, que vai estar com a gente aqui, ao Rodrigo também. Então, na sequência, nós já apresentamos todos, né? Sejam bem-vindos, essa é uma novidade que, em reunião com a diretoria, então, a ideia seria cada vez mais a gente aproximar e valorizar a vocês, profissionais que estão com a gente como associados. E então nós teremos essa programação aí num calendário mensal. Então essa é a ideia de a gente poder estar discutindo os temas, enfim, fazer um fórum, troca de sugestões, de experiências, tá certo? Não só ficando pelos grupos do WhatsApp, mas sim fazendo realmente esses encontros nossos aí. Então isso vai ser uma rotina que nós vamos colocar aí agora, né, no ar aí todo mês aí. Então, na situação de pandemia, ela acaba nos ajudando a programar e a fazer, ou seja, criar outras formas, né, de nós nos aproximarmos aí, mesmo que à distância. E isso faz um aprendizado muito grande, né, não só para nós profissionais, mas, enfim, para todas as pessoas, para a comunidade, assim por diante. Então, acho que essa é uma novidade que nós estamos lançando aí pela APES, né? Pedimos aí para vocês desculpas em algumas situações aí em relação à comunicação e tudo mais, mas sempre tem sido um aprendizado, né? Estamos todos nós aí, uma boa parte aí em home, então às vezes dificulta um pouco, mas com certeza o que está sendo feito hoje é com muito carinho, com muito amor à nossa profissão, e esperamos que seja bem produtivo para todos vocês aí, né? A proposta, né, de hoje é a gente comentar sobre ações, enfim, uma troca de experiências, porque dentro da própria diretoria hoje da APES, né, são todos profissionais de direito e segurança do trabalho, todos estão no mercado de trabalho, cada um atuando em um determinado segmento, em determinado tipo de serviço, assim por diante. Então, nada melhor do que a gente iniciar com a experiência desses nossos colegas. Mas isso, à medida que vai se evoluindo, que a gente vai tendo outros temas, então nós vamos estar, com certeza, pedindo a participação de vocês associados também, convidando vocês para estarem falando das suas experiências. Agora há pouco, no nosso grupo de WhatsApp, então estavam perguntando sobre a questão um pouquinho de NR35, sobre Talabarte, enfim, então a gente tem muitos assuntos para estar alinhando e conversando, né? Isso sendo um diferencial para quem realmente é o associado da APES, tá? Existe uma possibilidade de a gente fazer também isso no nosso próprio site, que está sendo aí atualizado, que a gente possa também ter uma área específica restrita a somente aos associados, né? Isso fazendo cada vez mais valorizando esse profissional que está junto com a gente na associação, ok? Então, o tema que nós vamos estar falando hoje é referente à pandemia, ao coronavírus. E existe as ações de retomada da economia, do retorno, existem as ações do nosso país como o fechamento total, por exemplo, como São Luís, que está acontecendo agora, enfim, situações críticas, né, no extremo do Brasil, mas a infraestrutura é muito pior. Se a gente pegar os nossos casos aqui no Paraná, a gente está bem controlado, mas como prevencionista, falar para vocês bem controlado, na verdade, precisamos cuidar, né? Que aquele excesso de confiança e tudo mais, que aqui no Paraná nós não vamos ter e assim por diante, né? Então, preocupa esse cuidado, né? Ou seja, não sair de qualquer forma aí. Mas, pelo que, né, eu acabei saindo antes de ontem, né? Também estou em home office, mas dei uma saída antes de ontem e percebi que, assim, está sendo bem organizadas as ações dentro da cidade, a questão dos supermercados, limitando a entrada das pessoas, enfim, então, a gente tem um novo aprendizado aí. E nada melhor de trazer esse aprendizado para quem realmente está no seu dia a dia, tá certo? Então, nós temos aí como palestrante o Vitor, né, que está atuando com o Direito de Segurança do
transportadora, o Juscelio, que vai estar participando com a gente, compartilhando também os seus conhecimentos e implantação dentro da IDEC, a empresa que ele também atuou muito tempo como engenheiro de segurança do trabalho e há pouco tempo na parte comercial. Temos o Rodolfo, que está aí na frente mesmo aí dos profissionais de saúde, então, como engenheiro de segurança do trabalho da DAS, então isso é importantíssimo também, né? Com certeza está vivendo, né, o dia a dia dos profissionais que estão realmente expostos à pandemia, né? E o Rodrigo também, nosso, né, colega também aí, está como nosso vice-presidente da APES, que é um engenheiro de segurança, também um advogado, que vai trazer para nós também algumas contribuições referente às questões legais, né? Porque tudo está se falando, vamos pegar lá os R$ 600 e tal, mas, enfim, aí nós vamos naquela fila enorme para pegar os R$ 600 e estamos gerando outro tipo de problema, né? Então, enfim, e muitas informações, desinformações que está acontecendo aí na questão de portarias, decretos, enfim, né, medidas provisórias e assim por diante. Então, o Rodrigo vai estar também nos ajudando e contribuindo para isso, tá ok? Então, eu peço aí as considerações aí de todos vocês, tá certo? Cada um, por gentileza, se apresente um pouco melhor aí, a hora da sua fala, né? Está bem liberado, está bem tranquilo aqui em relação à sequência, gente. Então, eu diria aí, acho que o próprio Vitor poderia começar um pouco, né? Falando das atividades aí que eles estão trabalhando na transportadora, e, enfim, né, os alimentos têm que estar circulando, as mercadorias têm que estar circulando, os remédios têm que estar circulando, ou seja, né, é um segmento que não pode parar, né? Talvez está bem reduzido isso, mas não pode parar, e para isso a gente tem que ter as medidas, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem na televisão dizendo sobre ali o caminho do estado de São Paulo, que realmente as estradas principais elas acabam levando o vírus aí também para as cidades do interior de São Paulo. Então, enfim, né, um cuidado também tem que ter nessa parte toda aí de transporte, para a gente ter pessoas expostas a tal situação também. Então, eu passo aí para o Vitor, pode ser, Vitor? Você inicia aí com a gente? Seja bem-vindo também e obrigado a sua disponibilidade aí também e da própria empresa aí. Oi, Seata, obrigado. Claro, eu posso iniciar aqui. Antes de mais nada, eu queria, assim, agradecer a oportunidade, né? Obrigado aí por você convidar a gente para conversar aqui. Isso é uma curiosidade, eu acho que de todos, né? Saber como as outras empresas estão fazendo nesse momento, né? Esse momento é um momento crítico. Eu tenho certeza absoluta que se a gente vê o mapa de risco de vocês, nenhum mapa de risco contaria com uma situação que estamos vivendo hoje, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer em meu nome, em nome da companhia também, essa oportunidade e estar presente aqui ao lado de colegas aí de primeira linha, né? O Rodrigo Almeida aí é um, é um colega aí de longa data, um especialista, um dos maiores especialistas aí que a gente conhece. O Juscelio Joy também, um colega nosso aí, também à frente de uma área aí que eu tenho curiosidade de ver como é que ele está tocando as coisas, uma área importante aí, inclusive aqui na companhia. Rodolfo Chaves também, um colega nosso de primeiríssima linha, e ele talvez seja a fala mais importante aí, porque ele está à frente desse combate aí que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, Roberto. E aí eu queria falar um pouco da BBM, né? A BBM hoje ela é a quinta maior transportadora do Mercosul, né? Nós temos em torno de 4.000 colegas de trabalho e a gente tem mais de 4.000 equipamentos rodando pelo Brasil todo, né? Nós temos 33 filiais concentradas principalmente
na região aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e o estado de São Paulo tem algumas filiais, Pernambuco, Fortaleza, e a gente transporta pelo Brasil todo, né? Então, e basicamente a gente não parou. Você falou assim, deve ter reduzido. A gente não parou porque a gente atende setores de mercado que são importantíssimos. Então, transporte de remédios, né? Transporte de alimentação. A gente também atende algumas papeleiras, né? Então isso não parou de forma alguma, muito pelo contrário, aumentou a demanda. E uma coisa muito importante que é o oxigênio, né? Então a gente transporta gases do ar e esses gases do ar são essenciais nesse momento que a gente está vivendo agora. Então a gente está a todo vapor, né? E aí a gente tem alguns cuidados que a gente está tomando, que eu não sei se é nesse momento que a gente vai falar, se quer que já fale assim, ou todo mundo apresenta as suas empresas, depois a gente retorna. Como é que você quer tocar, Roberto? Não, acho que pode dar sequência aí, né? Comentando um pouquinho aí sobre de que forma vocês realmente estão trabalhando. Pelo que você mostrou aí, não parou, né? Então, nós atendemos também empresas papeleiras, as papeleiras realmente não pararam, inclusive as obras e tudo mais, né? O caso da Klabin, estão realmente em plena forma de obras, Kimberly-Clark e assim por diante, né? Mas comente aí como é que vocês estão trabalhando com essas ações lá, né, com os motoristas, com os ajudantes, enfim. E, pelo jeito, você tem aí né, um desafio grande, porque só tem cargazinha simples aí, né? Produtos químicos, gases, então, coisinhas simples aí, né? E atender a legislação toda nossa, né? A NTT, a 420, né? Então, não é muito simples, mas tá bom, segue aí, segue lá, vamos lá. Depois a gente complementa aí com os demais colegas também, tá bom? Vai lá. Ok. Beleza, então é o seguinte, assim que começou essa pandemia e as primeiras notícias que tivemos aí, já com o noticiário pegando fogo aí com relação à China e à Europa, e já prevendo o que ia chegar no Brasil, né, a gente instituiu um comitê de crise, né? Esse comitê é formado por alguns membros da diretoria e esses membros têm capacidade e têm autoridade para liberar qualquer recurso que a gente precise e em uma velocidade muito grande. Então, existe um comitê de crise, do qual eu também faço parte, né? E nesse comitê nós nos reunimos duas vezes por semana e a gente tem um briefing de alguns pontos que a gente monitora isso nessas duas vezes por semana, a evolução desse processo. Por quê? Porque, na realidade, é um processo que ninguém conhecia, né? Diferente de tudo que a gente trabalha, você tem sempre um cenário, né? Você desenha um cenário e aí você faz as medidas de controle para, se eventualmente acontecer alguma coisa, você tem um roteiro para cumprir. Nesse caso, a gente não tinha roteiro nenhum, né? E aí, a gente instituiu esse comitê de crise, fizemos 10 mandamentos aqui, nós tínhamos 10 mandamentos num período normal, né? A gente deixou esses 10 mandamentos em stand-by e formatou outros 10 mandamentos para o período de crise. Basicamente, esses mandamentos, o primeiro item é a preservação da vida dos nossos colegas, né? O segundo, dos nossos colegas de trabalho, né? O segundo é atendimento aos clientes, porque como se trata de produtos essenciais para a população, a gente não pode prescindir de levar esses produtos até a prateleira dos supermercados, até o oxigênio para os hospitais, e também a gente leva madeira para as papeleiras, né? E vários insumos, etc.
Então, isso é fundamental para a sociedade. Isso foi bem consolidado na companhia, né? Então, também atendimento a novas demandas, né? A gente previu essas questões, porque os supermercados iam demandar muito mais produtos, né? Os hospitais iam demandar muito mais produtos, a gente também estava aberto a essas novas demandas. A gente segue todas as recomendações preconizadas no Ministério da Saúde e também na OMS. A gente, como eu já falei, fez o comitê de crise e esse comitê de crise vai avaliando semanalmente a evolução da pandemia e vai tomando outros planos de ações para minimizar os impactos. Uma coisa muito forte aqui na companhia é a comunicação para todos os colegas, né? Do que está acontecendo, como é que a gente está tratando isso, quais são as dúvidas e quais são as certezas. Então, a gente passa isso para todos os colaboradores. Austeridade, né? Muita austeridade na questão de investimento e custo. Enfrentar essa pandemia. E aqui a gente tem um slogan, né, que disse assim, todos somos BBM, e aí a gente mudou um pouco esse slogan dizendo assim, todos somos BBM contra o coronavírus, né? Então, a gente complementou esse slogan dessa forma. Diante disso, aí, quais foram as principais atuações nossas, né? Então, a gente tem basicamente aí 3 grandes nichos de colaboradores. Primeiro, os administrativos, né? Então, o segundo são os motoristas especiais, né? Então, os motoristas que levam principalmente produtos para os hospitais. Esses colaboradores são mais, estão mais na área de risco, né? E os motoristas normais, né? Os que carregam, que não precisam entrar nessas áreas de críticas, né? E também o pessoal de armazém e oficinas que nós temos aí, como eu falei no início aí, são quase 30 locais que a gente está espalhado aí por esses estados que eu falei. E aí, como eu estava falando, as ações que foram tomadas com relação ao administrativo, basicamente a gente mapeou as pessoas que tinham, não só administrativo, mas toda a companhia, a gente mapeou todo mundo que estava no grupo de risco, né? O grupo de risco todo mundo conhece, são as pessoas que têm mais de 60 anos e algumas doenças crônicas aí, né, como hipertensão, diabetes, problemas respiratórios. Então, a gente mapeou todas as pessoas na companhia, né, e a gente separou esse grupo e colocou em home office, né? Então, a primeira ação que nós fizemos foi proteger esses colaboradores da companhia. Não importando se é motorista, se é pessoal administrativo, a gente tirou eles da possível contaminação aí que tem nos locais. No administrativo, além disso, a gente ainda escolheu algumas pessoas para também colocar em home office, aquelas que poderiam trabalhar à distância, foram segregadas e foram colocadas em home office. Para quê? Para a gente conseguir um espaço maior nas nossas áreas administrativas. Então, hoje, por exemplo, onde eu sento ali, basicamente só estou eu ali em uma distância aí de mais ou menos uns 3 ou 4 metros do outro colega. Então, essa distância é importante a gente manter, né? Então, basicamente, essas ações que a gente teve na parte administrativa, além da orientação de lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esse é o mais importante, né? Também disponibilizamos álcool gel em toda a companhia, né? Orientações no primeiro momento era o distanciamento e depois, em seguida, foram as máscaras foram implantadas. Hoje o uso de máscaras são obrigatórias para todas as pessoas do administrativo. Então,
o pessoal administrativo, basicamente, é isso que nós fizemos, além de toda a instrução sobre como que se dissipa o vírus e como é que pega, uma orientação forte com relação a não colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, né? Então, isso aqui é um mantra que a gente coloca dentro da companhia, principalmente nas áreas administrativas. Aí a parte de armazéns e oficinas também, basicamente, foi essa a estrutura que a gente teve, né? Também com limpeza das áreas, também com utilização de lavar as mãos frequentemente, um treinamento forte com relação a isso. E aí houve uma mudança na questão de treinamentos, porque a gente não faz mais em salas fechadas, a gente prefere fazer nos pátios em área aberta, né? E reduzimos o número de pessoas. Então, esse foi uma ação que nós fizemos aí importante também. E a questão aí, talvez, que é o que vocês estão esperando, a questão dos motoristas, né? Os motoristas, a gente tem nós dividimos em dois nichos de motoristas. Os motoristas que não acessam a área de extremo risco, né? Que aí a gente fez um kit para eles, com álcool 70, um pano, uma luva, né? E a gente orientou eles para limparem principalmente as maçanetas dos caminhões, né? Os pegadores, né? Onde ele se apoia para subir no caminhão, principalmente o volante, o câmbio e as botoeiras dos vidros, né? Então essa parte e o cinto também. Então essas partes aí elas são limpas com frequência. Cada entrada no caminhão elas apresentam essa limpeza. Além de uma orientação forte com relação à higiene das mãos frequentes, etc., né? Então, isso também foi bastante divulgado dentro da companhia. E os motoristas que têm essas áreas especiais que acessam os hospitais, né, para levar o oxigênio, esses têm um cuidado todo especial. Então, eles têm um equipamento de proteção diferenciado, né, além das máscaras semifaciais, e aí a gente recomendou o PFF2 nesse primeiro momento. Não são máscaras, elas não são máscaras que você joga fora, são máscaras de borracha, aquelas 3M, né? E elas, a luva também, eles usam a luva, e além de usar o normal, que é capacete, bota, etc., eles também estão usando um avental de Tyvek, né, que é retirado e é frequentemente trocado. E eles têm um procedimento especial com relação aos cilindros de oxigênio. Então, esses cilindros eles são limpos com álcool 70 cada vez que é retirado do hospital, né? Se por algum motivo não é possível fazer essa limpeza, esse cilindro é identificado, ele coloca no caminhão e quando ele chega na base, esse cilindro passa por um processo de limpeza especial, né? Então, basicamente, os motoristas e o nosso pessoal de operação são esses protocolos que a gente implantou na companhia. Certo? Você entrou, eu não sei se você quer falar alguma coisa, fique à vontade. Opa, tranquilo, Vitor. Só estava mais testando aqui, mas interessante aí a sua fala, né? Eu vou fazer uma pergunta, não me deixa calar, na realidade, né? Em relação a esse comitê de crise que vocês montaram e tudo mais, né? Foi criado aí um protocolo, foi criado uma orientação de trabalho, uma permissão de trabalho, ou sei lá, uma instrução de trabalho, um treinamento específico para isso? Como é que vocês direcionaram isso aí? Tem, sim, certa. Boa pergunta, obrigado aí.
foi criado todo um protocolo de como a gente deve se comportar em todos os processos que a gente atua. Então, desde entrega de nota, recebimento de papel, na fábrica dos clientes que a gente entra, né? Então, a gente não sai da cabine do caminhão. Então, todos esses procedimentos são discutidos nesse comitê, né? E esse comitê, ele delibera os protocolos de segurança que a gente vai implementar nos nossos colaboradores aí. Importante é o seguinte, hoje como o treinamento ele está muito restrito, né? Porque antigamente se colocava o pessoal na sala, passava a informação ou fazia alguma instrução prática, né? Hoje a gente está fazendo muitos vídeos, né? Então a gente faz vídeos orientativos de como fazer a limpeza. Tem um vídeo muito interessante que a gente fez, um colega lá de Mogi, de São Paulo, ele pintou a mão com tinta branca e aí foi lá e pegou no caminhão, né? E aí ficou a marca de onde poderia estar os vírus, né? Então, esse foi bastante interessante. E aí um outro colega do Sul fez como é que você limpa as marcas. Então, pintou os locais do caminhão onde estava contaminado com vírus, representado pela tinta branca, e aí passou o álcool lá limpando essa tinta. E isso foi muito interessante porque dá uma experiência quase que real para os nossos motoristas. Então, basicamente, é isso que o comitê... Na realidade, esse comitê ele é muito mais... Ele discute muito mais do que essas questões, né? A gente vai monitorando como é que está se comportando em cada estado e a gente aplica em cada estado, é mais ou menos rigoroso com relação às ações de retirar pessoas da operação e tudo mais. Vou dar meu pitaco aqui, Vitor. É muito interessante até para quem está, os colegas aí engenheiros estão nos assistindo, estão acompanhando, e obviamente quem vai estar assistindo posteriormente esse vídeo, né? A gente já informa que o vídeo também está sendo gravado aí para depois disponibilizar, mas esse protocolo e todos esses procedimentos hoje são fundamentais, né? Quando a gente fala em retomada, e o Juscelio, acredito, também vai trazer um pouco sobre esse tema, e acho que é a hora de a gente começar a planejar isso, né? Não vamos esperar aí a última hora. Algumas empresas sequer pararam, como a gente está vendo aqui, alguns serviços, outras estão retomando aos poucos e tudo mais, mas nessa retomada e nisso tudo, a evidência desses protocolos, a evidência dessas atividades são, vamos dizer assim, provas e elementos que o empregador deve guardar, né? São legítimos registros do cuidado com o trabalhador nesse momento. A partir do momento que nós temos uma polarização, até uma discussão política sobre o tema, e às vezes, né, o extremismo político de ambos os lados, ambos lados, acabam trazendo interpretações às vezes equivocadas de condutas de algumas empresas, né? Então, vocês estão expondo as pessoas, estão levando as pessoas em direção ao vírus. Às vezes, muito pelo contrário, a educação e a forma com que o trabalho está sendo realizado coloca formadores de opinião e pessoas que estão se resguardando, exercendo sua atividade com todo o cuidado possível, com toda a tecnologia possível de cuidado e que podem aí ser multiplicadores de uma boa conduta nas suas comunidades, dentro das suas famílias e tudo mais. Para o lado do empregador, eu digo que muito foi falado nas últimas semanas a respeito da revogação de 2 artigos da medida provisória 927. Então, muitas pessoas estão perguntando para nós a questão da doença do trabalho, que pode ter nexo e tudo mais, né? E aí, exatamente o que o Vitor colocou dos cuidados que são tomados e ter o protocolo e ter esses registros são o resguardo do empregador de que ele está fazendo a parte dele e tudo que está ao seu alcance, né? E às vezes as pequenas medidas, né? Então, no setor administrativo que você está fazendo as pessoas exercerem um distanciamento, a utilização das máscaras, então tudo isso é evidência de que o ambiente de trabalho está, sim, sendo cuidado e sendo protegido. Numa busca de nexo, que a gente acha muito difícil nas instituições aí que não são de saúde, isso vai trazer um grande resguardo. Então, cabe aos profissionais de saúde e segurança, nesse momento, buscarem gerar essas evidências, não só para demonstrar o seu bom trabalho, demonstrar o cuidado com o trabalhador, mas resguardar também o empregador
e os trabalhos aí que estão sendo gerados, né? Tem uma pergunta que chegou aqui direto para nós em relação à proteção do trabalhador. Gostaria de saber se o Vitor tem algum levantamento com relação à opinião de quem está trabalhando, se os protocolos criados são suficientes e se eles se sentem seguros dessa forma. É a pergunta do colega engenheiro Éder Maranhão. Vitor, não sei se você pescou. Não, eu entendi sim. Obrigado aí, Éder, obrigado por estar ouvindo a gente também. Olha, na realidade nós temos uma equipe razoável aqui do SESMIT, né? E essa equipe está muito próxima dos motoristas e do pessoal operacional, principalmente, né? A gente faz uma pesquisa tanto olho no olho, né? Que como o pessoal gosta de falar, claro que dentro da distância de segurança de pelo menos 2 metros, e hoje todos de máscara, né? Então, a gente conversa muito com o pessoal. Além disso, a gente tem uma pesquisa, essa que é feita aí no Google Drive, mas que é uma pesquisa que nem todo mundo tem acesso. Então, principalmente o pessoal administrativo tem esse acesso e, assim, todas as recomendações que a gente tem tomado, assim, dão um conforto muito grande com relação a esse pessoal. Eu tinha esquecido de mencionar, nas nossas áreas operacionais, quando a pessoa entra nas nossas áreas, tanto administrativas como operacionais, a gente está medindo a temperatura do pessoal e sempre tem um cheque de como é que ela está se sentindo, né? No começo dessa crise, tinha muita gente com medo, né? Queria ficar em casa, etc. Mas como viram que a gente tem todo um cuidado especial e inclusive a gente fala com as pessoas, perguntando, explicando como é que é o processo, mostrando os números, nossos números, como é que estão, quem a gente está monitorando, também as pessoas que... Nós tivemos 102 pessoas que apresentaram algum sintoma de gripe. Então, essas 102 foram monitoradas 2 vezes por dia. Elas foram isoladas, ficaram em casa e a gente ligava, o pessoal da saúde ligava para essas pessoas 2 vezes por dia para ver como é que estavam. Isso deu um conforto muito grande. Eu mesmo cheguei a ligar para alguns motoristas e a pessoa ainda não entendia. Pô, mas o que o cara da segurança está me ligando? Eu acho que foi muito bom isso, né? Esse retorno. Então, a resposta tua, Éder, é sim, a gente tem essa pesquisa e o pessoal, depois que a gente fez todo esse aparato aí de segurança, o pessoal se sentiu muito seguro, se sentiu mais acolhido e seguro. Boa, legal. Até em relação, Vitor, só um comentário que apareceu hoje de manhã. Acordei cedinho com alguns clientes também, nos ligando a respeito dos termômetros de medição de temperatura, o infravermelho. Não sabia também, por distração minha. Eles não funcionam, a maioria das marcas, abaixo de 13 graus. Então, hoje pela manhã, o pessoal da Serra Catarinense, sul do Paraná, das Madeireiras ali, entrou em contato que estavam fazendo monitoramento diário hoje, com a temperatura chegou a dar 2 graus ali em General Carneiro, aqui em Curitiba amanheceu 5 graus. Então, algumas empresas tiveram dificuldade hoje de fazer esse monitoramento. Então, era a turma colocando a água do chimarrão perto ali para o vapor esquentar o termômetro, colocando o termômetro em cima do CPU para esquentar com o computador. Então, são as coisas que nós vamos descobrindo ao longo do andamento aí, né? Foi interessante você falar isso, porque hoje eu quase fui barrado na entrada da empresa, né? Ontem eu saí daqui já tarde, estava frio, liguei o ar quente do carro. Só que eu não liguei o ar-condicionado, liguei só o ar quente. Cheguei em casa, desliguei o carro, aí hoje de manhã eu vindo para cá, eu esqueci que estava ligado. Aí foi muito frio, né? Foi esquentando o carro e eu fui ficando confortável. Cheguei aqui, mediram minha temperatura, deu 38 e qualquer coisa. Falei, nossa, mas aí eu saí um pouco do carro, a temperatura baixou, aí sim, fez a leitura correta. Mas essa é uma outra experiência que a gente acabou descobrindo hoje, né? Sim, isso aí.
Obrigado aí pela tua contribuição, né? Gente, nós estamos aí, né, na sequência, uma palavra, né, a conversa bem tranquila aqui. Nós pensamos até mudar o nome desse evento aqui, em vez de ser mesa redonda, né, mesa virtual, né? Então, enfim, mas é bacana isso daí. Então, na realidade, é um aprendizado para todos nós aí, né? Então, cada dia é uma novidade, assim por diante. Então, aí acompanhei essa aí do termômetro também. Então, na realidade, é um aprendizado mesmo aí para todos nós aí, é um desafio novo, né? E eu acho que somando-se dessa forma aí, a gente vai passar por essa pandemia e com certeza nós vamos sair mais fortes, né? Eu acho que a engenharia de segurança do trabalho nesse momento vai sair bem mais forte, a medicina do trabalho, então assim, hoje, você não precisa explicar para ninguém mais o que é um EPI, né? Então, tá todo mundo no nosso país aí, no mundo todo, sabendo o que é um EPI, né? De repente, eu vou pensar que EPI é só a máscara, né? Tomar cuidado com isso, né? Legal. Bom, vou passar agora aí para o Juscelio, né? Já que nós estamos falando de retomada da economia e assim por diante, então foi muito interessante a gente conversar, então agradecer também aí o Vitor pela disponibilidade, ao Juscelio também aí agora que realmente vai falar com a gente, né? Porque a atividade realmente que vocês prestam na empresa é essencial. Então, nós estamos falando de uma empresa que faz higienização. Então, e não podemos esquecer que essas pessoas, esses trabalhadores que estão na higienização, também, né, são seres mortais como nós e que precisam de cuidados especiais também, principalmente que cada lugar é um lugar, cada empresa é uma empresa, e assim por diante. Então, por gentileza aí, Juscelio, né? Traz para nós aí as suas experiências aí. Obrigado aí, Certa. Primeiramente, agradecer aí a todos que estão presentes nessa discussão, nessa mesa virtual, certo, como você falou. Dar um breve overview, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, trabalhei aí praticamente 2 anos na LIDIC como engenheiro de segurança do trabalho, na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e recentemente acabei recebendo um convite para a comercial. Né? Então, em tempo, fui para a comercial bem no momento bem complicado da economia, acabei aí vou retornando um pouquinho para a área de segurança para atender aí essa demanda que pegou a gente, todos nós aí eu acho que foi avisado, mas infelizmente as pessoas não acreditavam. Né? Dar um breve overview, o que aconteceu, o meu tema praticamente é voltado para a automobilística. Hoje a LIDIC ela é uma empresa multinacional, é uma origem alemã, nós estamos aí aproximadamente 15 países, somos mais de 250 sites, a nossa atividade praticamente é dentro do nosso cliente, atendemos aí praticamente desses clientes, desses 250 clientes, estamos aí 80% dentro da indústria automobilística. Tá? E aí, quando começou a vir o tema do coronavírus, quando começou lá na China, nós temos contratos lá na região da China, acabou, no primeiro momento, não despertando a curiosidade ou até mesmo um estudo para nós aqui no Brasil. Mas a gente sabia, toda a diretoria global sabia que um momento ou outro essa pandemia ou esse vírus ia chegar aqui no Brasil. A LIDIC, no geral, ela começou a fazer alguns estudos para prevenção do coronavírus em meados de dezembro. Então, começou algumas conversas, pessoal do Brasil, o nosso HSC do Brasil, juntamente com o HSC da Alemanha, com o pessoal da Índia, Japão, Estados Unidos, Espanha, e assim foi se construindo, tentando construir um protocolo para tentar minimizar o efeito dessa Covid-19 para os nossos funcionários e para os nossos clientes. Enfim, quando chegou no Brasil, a primeira ação das montadoras foi o seguinte: não, vamos parar todas as atividades dentro das nossas unidades Fabril. Mas não durou isso 10 dias. As diretorias, a maioria das diretorias das montadoras, pensa, peraí, mas algum momento eu vou ter que retornar à produção.
como está acontecendo agora. Então, a Lide, que é uma empresa especializada em limpeza convencional, limpeza técnica, manutenção industrial, projetos e engenharia. E a maioria dessas unidades de fabril de automobilística, nós temos a limpeza convencional, é a limpeza do banheiro, é a limpeza da portaria, é a limpeza das catracas, e etc. e tal, onde tem um acúmulo maior de pessoas. E começou a fazer um estudo. Espera aí, mas nós precisamos retomar a produção daqui 60 dias, daqui 30 dias, 40 dias, 15 dias, assim sucessivamente. Né? Nós começamos a criar alguns protocolos e começamos a fazer alguns testes para tentar minimizar o efeito. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma planta, fabril aqui na região de São José dos Pinhais, a maior montadora automobilística da Volkswagen. No primeiro momento, eles falam, não, peraí, vamos reduzir o efetivo que a Lide tem hoje dentro do nosso contrato. Então, nós temos lá aproximadamente 250 profissionais, vamos reduzir. Mas eles viram que nós somos a parte mais importante para fazer os profissionais voltarem de forma segura, e não tem essa proliferação interna, essa proliferação coletiva dentro da indústria. Então, o que nós começamos a fazer o estudo? Começamos com peróxido de hidrogênio, não é seguro em relação às doses, ela pode ser teste letal. Começamos com quaternário de amônia, e aí hoje nós fazemos por hipoclorito de sódio. Opa, mas, Lucélia, como é que nós fazemos essa higienização, a desinfecção? Então, hoje nós usamos o hipoclorito 1:100 através de atonizadores. Então, aqueles equipamentos que fazem a dispersão no ar, nos banheiros, e, consequentemente, nós somos uma das primeiras empresas de limpeza convencional no Brasil que nós utilizamos o ozônio. Então, o ozônio, para quem já pesquisou um pouquinho, ela é muito utilizado para a ação da parte bacteriana dentro de salas de cirurgias. Ela começou a ser estudada e utilizada nos grandes hospitais, nos grandes centros, e, consequentemente, a gente pegou a Lide, que entrou em contato com essas empresas que produzem o equipamento, e aí começou a fazer uns estudos dentro das unidades. Né? Então, hoje, o ozônio, através do equipamento pequenininho, ele tem um custo, não é muito caro. No primeiro momento, a Anvisa, ou a Vigilância Sanitária, achava que ela não era efetivo, o ozônio, porque era bactéria, será que matava o vírus? Não sei, e nós continuamos usando. A gente acabou fazendo alguns ensaios, através do Fiocruz, e comprovou que ele não é 100% efetivo, mas ele faz uma redução bem significativa. No Paraná, acabou saindo uma reportagem ontem aqui no jornal, dizendo que hoje estão usando túnel de ozônio, para fazer a desinfecção dos funcionários da saúde, profissionais da área da Polícia Militar, bombeiro, etc. E tal. Então, como esse vírus é uma coisa muito nova, uma situação nova para o mundo como um todo, então se discute vacina, se discutem várias coisas, mas hoje as nossas ações voltado inicialmente, preferencialmente, para os nossos funcionários. Né? Então, quando começou essa pandemia, começou a se estender demais no Brasil, os nossos funcionários, que o nosso efetivo hoje no Brasil, nós estamos falando na casa de 4.000 funcionários, que começaram a ficar preocupados. Né? Então, assim, só um momentinho. E o que acontece? Nós precisamos trabalhar as pessoas, trabalhar o psicológico deles, principalmente na região de São Paulo. Nossos maiores contatos é a região de São Paulo. O nosso funcionário vai trabalhar sabendo que o vizinho dele morreu de coronavírus. Como que a gente trabalha isso? Então, hoje, quais são as nossas ações perante o cliente? A higienização, tentar fazer que as pessoas entendam
né, que essa é uma situação totalmente difícil, atípica. Primeiramente, nós cuidamos do nosso funcionário, é treinamento, é avaliação psicológica, é o que a empresa do Vitor faz, é todo dia fazer uma avaliação de temperatura, fazer uma avaliação do estado físico do profissional. O cliente como um todo, ele dá o apoio da parte de saúde ocupacional quando é necessário para fazer essa triagem. Eu não tenho, até o momento, nenhuma confirmação desses nossos 4.000 funcionários se algum teve alguma confirmação do coronavírus. Sintomas, com certeza, nós tivemos aí aproximadamente 200 casos de suspeita, mas todos monitorados, alguns sob vigilância até o presente momento, mas nada confirmado. Então, hoje, o que nós fizemos para tentar acalmar as pessoas, tratar um pouquinho mais o psicológico? O que nós temos um procedimento, foi obrigado a fazer um procedimento, um protocolo para atendimento dessas ações. As atividades começaram a retornar aos nossos clientes. Nós estamos aí de frente com essa situação. Nós estamos fazendo muito essa parte de educação, falar para as pessoas que realmente isso ela é grave. Nós sabemos que a situação é grave, mas isso nada a gente consegue se nós não tivermos a educação das pessoas, né? Então seria mais ou menos esse overview do que nós estamos fazendo nas montadoras. As montadoras estão retornando suas atividades, algumas já retornaram semana passada, algumas retornaram essa semana, e estamos aguardando o que vai acontecer com o novo mundo que estamos aí para conviver. Tá bom? Certo? Ô, Juscelio, brigadão aí pela sua fala. Então, essa sempre é uma preocupação, né? A gente não pode esquecer desses trabalhadores que são tão importantes para esse momento aí de higienização e assim por diante, né? Daria para a gente compartilhar um pouquinho aí, o Rodrigo está até montando ali, até aquele procedimento até que você disponibilizou para a gente no grupo hoje aí, compartilhou, né? Um pouquinho sobre a resposta aí do Covid, né? Acho que está todo mundo vendo. A retomada aí que a LIDIC no Brasil está fazendo, os demais países também, alguns países já estão muito mais evoluídos, já passaram por esse processo, então a gente juntou tudo isso e fez um protocolo. Então está disponível para todo mundo, e se alguém precisar de mais alguma coisa, a gente está à disposição. Que legal. Bacana mesmo aí. Bom, acho que você comentou também, né, o pessoal de grupo de risco também, acho que está na mesma situação que o Vitor comentou, né? Na realidade, o afastamento deles, enfim, como está acontecendo isso aí na LIDEC? Funcionários acima de 60 anos, que se está no grupo de risco, hipertenso, diabético, a gente está afastando através da medida provisória, né? Isso não tem como ser diferente. A empresa precisa tomar as ações previstas. E aí faz a reposição desse profissional, então abre vagas de emprego e eles continuam sendo monitorados, né? Independentemente que se afaste do trabalho, mas o monitoramento é contínuo, através da liderança, através da supervisão, através do nosso HSE São Paulo. Então vai estar sempre aí monitorando o funcionário até o retorno total deles, tá? Certo, só uma observação aí, né? Então, esse monitoramento é muito importante e tomar cuidado com umas arapucas aí que existem na própria medida provisória. Então, ao mesmo tempo que ela diz, né, para a gente resguardar a população de risco, ela tira a possibilidade de algumas medidas de controle. E a interpretação do pessoal da norma está um pouco equivocada. O que a norma traz para nós, né? Que a obrigatoriedade está suspensa. Então, não estou dizendo assim, você não vai fazer exame, está proibido fazer exame periódico, por exemplo. Isso não existe. O que existe é o quê? A obrigatoriedade do exame. Agora, se a empresa continua trabalhando, se a empresa continua tá aumentando esse monitoramento, lá com os termômetros, como eu estava falando ali com a conversa com o Vitor, fazendo a medição, e de repente um exame
pelo médico do trabalho, um exame laboral, ele vai ajudar nesse monitoramento, ele deve ser feito. Então, é ao contrário do que se diz da suspensão, né? Muitas vezes. É mais interessante você reduzir os prazos, de repente fazer os exames de forma antecipada, aquelas localidades que já têm a possibilidade facilitada do teste do Covid, realizar isso. Existem alguns lugares do Brasil que isso já está mais fácil, né? Em breve vai ficar mais fácil para todos em breve aí, mas assim, muito cuidado com essa interpretação. Né, poxa, a medida provisória não vou fazer nada porque a medida provisória diz para não fazer. Ela não fala isso. Ela fala que a obrigatoriedade que não deve ser feita. E daí casa, como o Juscelio falou, de você, mesmo que a pessoa não esteja no ambiente de trabalho, você manter o diálogo, manter a proximidade, por colocar as lideranças para conversar com essas pessoas, se for o caso, o próprio médico, se a empresa tiver estrutura terceira ou própria, na questão da psicologia também, junto ali, cuidando da saúde mental, porque não é brincadeira. E isso vale também para o home office, né? A questão da saúde mental para o pessoal que está em home office é uma questão que deve sim ser cuidada. A percepção de cada um é uma. A forma que a pessoa reage ao home office é uma. Tem gente que não tem nenhum problema. Lá em casa, eu digo, a minha esposa sempre trabalhou em home office. Ela tem horário, eu bato na porta lá, às vezes ela briga comigo, que está no horário do trabalho dela, né? Fala, estou no horário de trabalho. Passa 6 minutos, ela abre a porta, tudo bem, né? Eu acho que ela está brava comigo, não. É o horário de trabalho dela, ela tem essa disciplina. Eu não tenho, eu escuto um passarinho na varanda da minha casa, quero ver o que está acontecendo com o passarinho. Já vou ver não sei o quê, né? Vou falar com o vizinho, quero ver se o porteiro. Então eu me distraio, eu não tenho esse preparo, eu preciso vir aqui para o escritório e trabalhar. E tem pessoas, assim como eu, que não têm essa concentração e ainda tem algumas questões emocionais, de questão psicossocial, de organização familiar, não tem um ambiente ergonomicamente adequado para ficar lá 8 horas trabalhando em casa, não tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada. Então, tudo isso gera, às vezes, um nível de estresse que vai ser carregado para dentro da empresa no retorno. E ainda, nós não temos no Brasil muito claras as divisas do teletrabalho quando você fala de nexo com o trabalho, de uma doença com nexo com o trabalho. Se me der um problema com cervical, a cadeira errada que eu uso aqui, é nexo com o trabalho ou não é? Como é que eu vou averiguar esse nexo como perito? Como é que a justiça vai receber? Então, gente, é um desdobramento que somente essa proximidade citada pelo Juscelio pode trazer melhoria. E o nível de informação que o Vitor colocou. Até parabenizo os dois colegas ali pelas medidas, porque exatamente com muita informação e, às vezes, mesmo com a distância física, é hora de estar muito próximo dos trabalhadores. E essas ferramentas aqui ajudam, porque cada um fala de uma vez. Então, as pessoas são escutadas, as pessoas que nunca se manifestaram estão podendo falar em reunião. Esses dias até dei risada, né? O cara apareceu numa reunião, um grupo que sempre se reunia lá, ele pegou aí uma super ideia, né? Ele falou, pô, mas por que você não falou isso antes? Ele falou, quando a gente está junto, vocês parecem uma família de italiano, vocês não, todo mundo gritando, se mexendo, e eu fico quieto, sentado, porque eu queria falar mais alto que vocês, né? E de repente, na videoconferência, o cara, vou falar, todo mundo parou e ouviu ele, o cara tinha a solução do negócio. Então, assim, é um momento diferente, temos que ter esse cuidado, informação e proximidade. Quem está em casa, quem está afastado lá por opção da empresa, deve sim ser ouvido, acolhido e proximidade o tempo todo. Viu, Juscelio, eu tenho se você me permitir, eu tenho uma pergunta aí, mas talvez seja curiosidade de várias pessoas. Aquele equipamento que você comentou aí do ozônio, né? Aonde que ele pode ser aplicado? Por exemplo, eu posso falar com você para vir aqui no escritório, ou, por exemplo, a cabine de um caminhão é possível? São áreas amplas ou áreas restritas? Como é que funciona isso aí, José? Perfeito. Obrigado aí, Vitor, pela pergunta também. Acabei não esclarecendo como que é a aplicação do ozônio, que é muito novo também no Brasil, né? Hoje, como que a LIDIC faz essa aplicação? Nós substituímos o desinfetante, o produto químico. Nós tínhamos um professor na PUC, eu acabei esquecendo o nome, que ele falava assim, a limpeza não tem cheiro.
E o ozônio nada mais é que é um equipamento onde ele vai gerar ozônio dentro da água, né? Um equipamento pequenininho, aí deve... E aí, depois de 20 minutos, ele fazendo essa ionização da água com ozônio, é aplicado nas superfícies. Então, por exemplo, maçaneta, banheiro, vaso, piso, etc. e tal. Só que os laudos, hoje nós temos 2 tipos de equipamento para geração de ozônio, o 3G e o 4G. São a quantidade de partículas por milhão. Aí o que acontece? Hoje está se usando muito o 4G porque a concentração do ozônio na água é muito maior. Então, a possibilidade de acabar com bactérias, vírus, fungos é enorme. Então, vou te dar um exemplo. Todos os nossos contratos, hoje a gente não usa nenhum tipo de produto químico para banheiro. Por exemplo, desinfetante, alvejante, etc. e tal. A gente só usa o ozônio para fazer esse tipo de desinfecção nos nossos banheiros. Aí, no teu caso, seria usar esse equipamento, claro, você vai fazer um para cada caminhão. Você está falando que tem 4.000 caminhões, né? E essa água, ela tem que ser utilizada no máximo em 20 minutos. Então, por exemplo, você vai deixar no equipamento, vai ficar lá um período, acho que de 10, 15 minutos, e a aplicação dele, para ser efetiva, tem que ser no máximo até 20 minutos. Então, ele faz totalmente ação bacteriana dentro dos ambientes. Tá? Não fica cheiro, não fica nenhum tipo de resíduo. Tá? Então, acredito que para você, para os teus funcionários, seria na garagem, fazer a desinfecção dos caminhões dentro das tuas garagens, né? Não de forma remota. Juscelio, eu queria aproveitar o mesmo contexto da pergunta do Vitor e assim, vocês chegaram a testar o ozônio em sistemas de ar-condicionado das empresas onde vocês atuam? Hoje a gente está com um modelo, uns testes, fazendo alguns clientes para fazer a higienização do sistema de HVAC, que é o sistema de ar-condicionado, que também vai ser hoje os clientes estão dando mais atenção. Antigamente fazia lá o PMOC, né, fazia a higienização muito superficialmente e acabava não fazendo o controle do ar. Hoje as empresas estão vendo que o ar-condicionado, ou o sistema de ventilação, ele pode ser um precursor muito forte para o vírus, né? Então, hoje a gente está em estudo, não tem nada ainda para afirmar, Rodolfo, se ele vai ser efetivo ou não. Mas tão breve aí eu posso estar compartilhando com vocês, acredito no máximo em 10, 15 dias, vai ter alguns resultados, porque é feito o teste, feito coleta, mandado para o laboratório, para ver qual vai ser a efetividade do ozônio referente ao sistema de ar-condicionado. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Ok, então, agradecer aí, Juscelio, pelas contribuições aí também, os demais colegas, o Rodrigo também. Então, enfim, reforço novamente, é um aprendizado para todos nós essa nova situação aí. E gostei da fala desse professor aí, Juscelio, né? Que a limpeza não tem cheiro, na verdade, né? E eu aprendi uma vez aí com um senhor, né? Numa chácara, e lá realmente um local propício para nós aqui da região de Curitiba ter a aranha marrom, né? E eu me lembro as palavras dele. Ele disse o seguinte: o melhor veneno que tem para aranha marrom é limpeza, né? Então, às vezes é isso. É por isso que eu digo que a gente vai sair de uma situação das pessoas se cuidarem mais, essa questão toda de higienização. É lógico, a gente tem que tomar todo o cuidado referente ao excesso, né? Já circulou aí no WhatsApp e tudo mais, o pessoal tendo dermatite nas mãos aí, em função de muita, né, de muito álcool, não só o gel, mas o 70, né, sem o gel. Então, assim, é interessante também essas novas tecnologias aí, né, Sério, referente ao ozônio, enfim. Então,
Acredito que deu uma travada, Rodrigo. Ele ataca até aço inoxidável, então, né, a que proporções está utilizando. Então, acho que esse é um cuidado que nós, profissionais de segurança do trabalho, temos que tomar também, né? Bem claramente essas concentrações, o quanto está fazendo a diluição e tudo mais. Então, eu acho que isso é importantíssimo também nesse momento, né? Ou seja, a gente se protege de uma situação e, de repente, né, cria-se outra aí, tá certo? Mas legal, obrigado. Só dar só complementando, certo? Realmente, inclusive, a gente teve o atendimento a algumas empresas aqui de limpeza pública e existe da concentração dos produtos. E algumas prefeituras, ou seja, os contratantes deles, né, estavam questionando essa concentração, obviamente, naquele pânico, sempre querendo que se utilizasse mais produto e tudo mais. Só que até para os próprios aplicadores, a forma que isso é feito, se você aumentar a concentração do hipoclorito ou de qualquer um que seja, as medidas de proteção também devem ser aí intensificadas, né? Então, houve muito essa discussão. E os padrões brasileiros não são claros, né? Nós temos que ir para as normas internacionais, particularmente em relação ao Covid, existe norma específica americana, e nós aqui ainda não temos português e estudos em português, tudo é muito novo, para a gente bater a chave, né? Mas então, só por curiosidade, isso é uma coisa que foi discutida e que, como é que a gente fala, trocou a roda com a carroça andando nessa situação aí. Só quero finalizar, é certo, que nós, profissionais da saúde e segurança, nós temos que estar muito bem embasado, muito bem estruturado com informações, né? Tomar muito cuidado com o que sai na mídia, de ver presidente mandando injetar hipoclorito, isso é um absurdo. Então, nós somos a fonte, muitas vezes na empresa, de referência, né? Essa é a primeira. O nosso colaborador, se tiver dúvida, ele vai procurar alguém da saúde e segurança. Saúde e segurança, às vezes, somos nós, engenheiros de segurança, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho. Então, é importante estar muito bem embasado daquilo que vai ser repassado e que está sendo informado. Mas eu agradeço a oportunidade, ao pessoal que está participando e sempre estou à disposição. Legal. Obrigado, Juscelio. Então, só retomando o que a gente estava falando, né? Na verdade, no NR15, anexo 11, lá, será que a gente vai ter limite de tolerância para isso tudo, né? Até sair do NR, né? Então, imagine, né? Nem a CGH deve ter algo ali, mas deve estar pesquisando também, ou seja, né? Então, é esse cuidado mesmo, né? E ainda mais a gente vai falar em FISPQ, né? Então, quanto menos ter realmente a FISPQ e tudo mais. Mas tudo isso a gente não pode esquecer disso, né? Que é toda a situação que faz parte como prevencionistas aí. Legal, obrigadão, Juscelio. Mas está em aberto aí, tá? Na sequência aí. Agora, eu passo a palavra aí para o Rodolfo, né? Rodolfo, engenheiro de segurança do trabalho também, e tem aí a sua atividade, né, no ramo onde está com a equipe de frente, né, aquele pessoal que está tirando sangue, está tirando urina, está, enfim, fazendo exames das pessoas, né, exames clínicos e tudo mais. Então, é importantíssimo nesse momento, né, você compartilhar com a gente, Rodolfo, essa sua experiência, né. E a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande para os profissionais, né? Nós, principalmente, que vivemos nas áreas exatas, né? De como a gente implantar as nossas gestões de segurança do trabalho dentro das unidades aí, nas clínicas, nos hospitais, assim por diante, a grande dificuldade que a gente tem, principalmente quando se fala, né, no chamado risco biológico, né? Se a gente pega lá a NR32, né, quando a gente começa a olhar realmente o número, né, de tipos de contaminantes, dá vontade de sair correndo, né? Porque entender toda aquela parafernália, a gente não consegue entender tudo isso. Então, sem sombra de dúvida, somente juntos com a medicina para entender realmente todos esses contaminantes. E, lógico, né, toda a atividade de limpeza e tudo mais, que é um caso aí que o Juscelio acabou de contar para nós, que o Vitor também compartilhou, né, das questões de gestão aí, jurídica sobre isso tudo, que o Rodrigo tem contribuído aí também nessa nossa fala aí, tá?
Então, fique à vontade aí, Rodolfo, né? Se apresente e vamos lá, vamos escutar um pouquinho aí. Eu peço para os demais aí a gente cortar a câmera e o vídeo também, até para melhorar a transmissão. Obrigadão. Primeiramente, obrigado, Certa. É uma grande honra poder estar aqui conversando com vocês, né, tendo esse bate-papo. Espero poder ajudar a todos aí, né, com informações, né, espero que sejam informações úteis para todos. A DASA, ela possui atualmente cerca de 30 mil colaboradores no Brasil todo. Ela tem unidades em diversos estados. Aqui eu sou responsável pela Regional Sul. Então, nós temos operações aqui em Curitiba, Cascavel, Maringá, Joinville e Florianópolis. Então, ao todo, aqui no Sul, são aproximadamente 2.200 colaboradores, né? Então, a área de atuação é de medicina diagnóstica, né? Tanto na parte de análises clínicas, quanto exames de imagem. Assim, a gestão da segurança do trabalho para profissionais de saúde é um tanto desafiadora, né? Principalmente nessa época de pandemia. Fica estranho que quando não aparece ninguém, é porque a gente está sozinho, mas vamos lá. A gente teve muito... fica uma coisa meio estranha. A gente acha que será que eu estou ficando louco? Estou falando sozinho aqui. Vamos lá. Tem a questão de, assim, a gente tem que ser muito mais do que engenheiro de segurança, né? Eu brinco que a gente escolheu uma profissão relacionada a exatas, então a gente fez a graduação em alguma engenharia, e quando a gente fez a especialização em segurança do trabalho, a gente está saindo um pouco das exatas, a gente está entrando de cabeça numa área que é totalmente humana, né? A gente lida com pessoas no dia a dia e tem horas que a gente tem que ser psicólogo, tem horas que nós temos que ser advogados, enfim, e temos que dominar de tudo um pouco. Então, nossa área de atuação acaba sendo bem ampla aí nesse momento. Os principais desafios aí nesse período de pandemia que a gente tem enfrentado, acho que não só as empresas da área de saúde, mas todos os segmentos, é a questão de disponibilidade de EPI, né? O mercado ele ficou desabastecido, então acredito que várias empresas aí têm tido dificuldades em estar encontrando os EPIs em quantidade suficiente para garantir a operação. E aí, muitas vezes, quando encontra, o custo desse equipamento virou algo assim absurdo, né? Equipamentos que antes custavam aí 5, 6 reais, hoje custam 50, 60, 70 reais às vezes. Então, assim, teve um aumento muito grande no custo de aquisição desse equipamento e, consequentemente, o custo para as companhias ficou algo assim bem elevado. Em relação ao uso dos equipamentos, né, na área de saúde, quando a gente analisa a NR32, né, e as condutas de biossegurança que a gente deseja dos colaboradores, elas não mudaram, né? Risco biológico é risco biológico, independente do que a gente está trabalhando, né? Óbvio que algumas medidas foram reforçadas, foram implementados alguns conceitos novos, mas assim, as medidas de biossegurança são praticamente as mesmas, né? Quando a gente olha a NR32, a gente já está falando de uso de equipamento, de EPI, está falando já de procedimentos de lavagem de mãos, procedimento de asepsia, descarte de resíduos, etc. Isso não mudou, já estava lá na NR32. Então, a gente não está inventando a roda, a gente só tem que aplicar realmente o que a norma está pedindo. Outro desafio grande que a gente teve no início, principalmente, era a constante troca, a constante mudança de informações e orientações que a gente recebia tanto do Ministério da Saúde, OMS, e órgãos internacionais, etc. Ministério do Trabalho também. Então, a gente teve assim, mudanças que eram implementadas diariamente. Nós elaboramos algumas cartilhas para orientar os colaboradores, realizamos diversos treinamentos,
mas muitas vezes a gente passava uma informação, aí no dia seguinte ou 2 dias depois tinha uma orientação diferente, a gente mudava a orientação, treinava de novo o pessoal. Isso foi ocorrendo assim de forma quase que diária, né? Eu falo assim, todo dia era algo novo, né? Não tinha uma informação consolidada. Agora, já há algum tempo, a gente tem conseguido manter essas orientações sem tanta mudança, assim. Mas conforme ia surgindo a necessidade, essas informações iam sendo passadas quase que diariamente aos colaboradores. Então, o desafio é fazer essa informação chegar a todos, né, em tempo assim rápido, né, o suficiente para que sejam implementadas as medidas de controle. Tem também, né, a questão de muitas vezes os profissionais procurarem a gente, né, nós da segurança do trabalho, para conversar a respeito das medidas, né? Muitas vezes o pessoal às vezes tem medo, ver pessoas muitas vezes próximas, vizinhos ou conhecidos, contraindo a doença, dependendo, né, falecendo. Então isso faz com que as pessoas tenham um pouco de medo e acabem procurando a gente para conversar. Tem uma pergunta aqui? Vamos lá. E aí entra a nossa parte de ser um pouco psicólogo nesse momento e poder tranquilizar essas pessoas, né? Então, isso, né, o simples fato da segurança do trabalho estar presente no dia a dia nas unidades, conversando com os colaboradores, levando orientação, levando informação, é uma forma de estar tranquilizando eles. Em relação a treinamentos, nós adotamos muito material online. Então, temos um sistema de comunicação online, né, Workplace, onde é passado informações diariamente para os colaboradores. Quando nós realizamos as visitas às unidades, nós procuramos trabalhar com pequenos grupos. Então, para evitar aglomerações, né? Então, trabalhamos pequenos grupos para levar essas informações e preferencialmente locais ventilados, né, onde tem uma renovação de ar. Acredito que seja isso, assim, os principais desafios. Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que a gente possa estar conversando. Rodolfo, esse material que vocês estão usando esse material que vocês estão usando no Workplace, vocês mesmos estão gerando esse material os trabalhadores, usando as lideranças, ou vocês estão usando um material com produtora? Como é que vocês estão fazendo isso? A própria DASA está elaborando esse material. A gente tem um corpo técnico muito grande de médicos, infectologistas, enfim, atuando na linha de frente também. Então, são informações que são geradas com base nas recomendações do Ministério da Saúde, OMS, e a gente gera as cartilhas de acordo com cada cenário, né? Só para vocês entenderem, hoje nós temos unidades que são de atendimento exclusivo para coronavírus, né, para o Covid-19, e unidades que não são para esse tipo de exame. Então, pacientes que tenham confirmação do Covid, eles vão ser direcionados para essa unidade para receber atendimento. Fora isso, os exames de Covid também no início eram realizados somente na coleta externa, então era uma coleta domiciliar, né? A pessoa não tinha que se direcionar até um local para fazer o exame, né? Temos uma equipe de coleta domiciliar treinada e preparada para ir até a residência da pessoa e realizar o exame na residência. Então, cada procedimento exige uma orientação diferente, né? Porque são atividades diferentes. Outro fator importante que acho que eu esqueci de comentar aqui, principalmente em relação ao uso do EPI, é que a desparamentação do EPI ela deve seguir uma sequência para que não haja a contaminação no momento da retirada do equipamento.
Então, tudo isso tem que ser passado também para os colaboradores aí, para que seja seguida essa sequência, que ela seja respeitada, justamente para que não ocorra a contaminação no momento de retirada do EPI. Perfeito. Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vendo que os casos estão aí se elevando de uma forma bem acentuada. Como está sendo aí para os profissionais da DASA, que está praticamente diretamente trabalhando com essas situações, recebendo vários tipos de pacientes, como está sendo, o que a DASA está fazendo para tentar diminuir essa preocupação dos funcionários, né? Sabendo que está numa linha de frente, né? Então, nas unidades de atendimento, nós adotamos algumas medidas de segurança, tá? Então, houve um distanciamento da cadeira na recepção, houve um distanciamento da cadeira de atendimento em relação ao recepcionista, então a gente aumentou essa distância, e está sendo implementado também a instalação de um acrílico para criar uma barreira. Nas poltronas de espera, houve um distanciamento delas também, de forma a manter uma distância segura entre os pacientes. E para os colaboradores que estão realizando a coleta, né, em contato muito próximo com o paciente, houve também a implementação de novos equipamentos. Então, viseira, jaleco descartável, enfim, foram mudados também alguns procedimentos internos dentro da unidade. Obrigado, Rodolfo. Não, perfeito. Eu queria, se me permite, agora me veio uma outra pergunta para o Vitor. Vitor, imaginar o seguinte, que você tem um funcionário, tem um motorista, que ele tem os sintomas lá no Rio Grande do Sul, ele é aqui de Curitiba. Não sei se já houve um caso assim, né? Como que a BBM está prevendo qual é a ação que a empresa de vocês, de logística, está prevendo numa situação como essa? Oi, Juscelio. Beleza? Ótimo. Ótima pergunta, rapaz. E na realidade, aconteceu um caso assim, né? Nós estávamos com um motorista nosso no Rio Grande do Sul, e ele parou em Bagé, tem uma aduana lá que eles param, e o Exército ele mede temperatura, e tem uma equipe médica lá que faz algumas perguntas para ver se a pessoa estava bem. Na realidade, quando mediram a temperatura desse colega nosso, ele estava com febre. E aí eles pararam imediatamente, né? Não segue viagem, porque esse motorista é do transporte internacional, né? Então ele estava passando em Bagé para seguir até Uruguaiana e entrar na Argentina. Então ele já parou ali, ele acionou a gente acionou o plano de contingência. Um outro motorista saiu de Uruguaiana e foi até Bagé para pegar a carga, e esse motorista ele voltou com um colega nosso até a casa dele, deixou ele em casa, ele ficou, os dois ficaram monitorados, tanto o colega que teve febre como o rapaz que foi levar ele até em casa, né? E por sorte, esse foi só uma gripe simples, né? Mas teve muita apreensão aqui na companhia, porque foi o primeiro caso de um colega em viagem, né? Mas a gente tinha o procedimento, que é justamente esse, ele para onde ele está com a carga, a gente dá um jeito de transferir ele principalmente para a casa dele, dependendo do grau de sintomas que ele tenha, mas ele estava com febre e dor de garganta, né? E no final da história ele ficou em casa. 3 dias depois ele já estava bem, foi medicado, etc. O nosso médico acompanhando, ele entrou na planilha de acompanhamento. Então esse foi o procedimento. E um outro colega, claro que higienizando a cabine do caminhão antes, continuou a viagem normal aí como deveria ser. Nós temos bases em todo, principalmente São Paulo para baixo, a gente tem muita base, muita estrutura, né? Então, para nós foi muito fácil isso. O nosso plano também contempla se uma pessoa está lá em Manaus, por exemplo, fazendo um transporte. Aí seria
dependendo da situação, colocar ele dentro de um avião, né, e trazer mais próximo da gente aqui ou até para casa, mas isso vai depender do grau de sintoma que ele apresentar, né? É claro que a pessoa no primeiro, todo mundo é orientado que no primeira, qualquer dor de cabeça ou qualquer sintoma nesse sentido, ele imediatamente entra em contato com o nosso time e nosso time já vai monitorando ele nas próximas horas para ver qual que é a evolução desses sintomas. E aí, conforme a evolução, a gente já starta o plano de ação. Obrigado, Vitor. Legal, Vitor. Muito bom aí. Obrigado, Lucélio, também aí das perguntas aí. Rodolfo, também, muito obrigado. Você consegue falar para nós, eu não sei se você poderia divulgar ou não isso, né? Mas no caso de vocês, que a gente está falando das pessoas que estão mais expostas às pessoas doentes aí com o Covid, vocês já tiveram algum caso ou não? Isso não sei se você pode comentar com a gente, tá? Até mesmo para saber realmente a questão de recuperação, ou seja, para a gente entender um pouco mais aí, às vezes, quem está bem próximo de nós aí, né? E na sequência, depois da tua fala aí, Rodolfo, a gente passa ali também, acho que compartilhar, até bacana, Vitor, se você puder compartilhar a tela, né? Pelo menos um visual rápido ali do plano que vocês realmente têm de contingência e tudo mais aí, tá certo? Então, vamos lá, Rodolfo. Pode comentar um pouquinho com a gente? Gil, desculpe, Seata, antes do Rodolfo, como eu sou mais velho, como a gente é mais velho, né? Então, todo o nosso protocolo está na página da BBM, tá? Então é bbmlogistica.com.br. Então, na página, eu acho que eu passo para o Rodrigo, para ele projetar aí, mas o nosso plano de contingência, nós também temos um e-book lá para as pessoas que estão em casa, para controlar a ansiedade. Então, a gente tem dicas lá de como controlar a ansiedade, já que o Juscelio comentou com relação à questão psicológica, o Rodolfo também comentou sobre a questão psicológica, talvez esse seja um grande desafio nesse momento, né? Então, a gente lá na nossa página a gente fez um e-book com algumas dicas aí para as pessoas conseguirem manter a ansiedade baixa. Também um outro e-book que a gente disponibilizou lá na nossa página é a questão de como fazer compras no mercado, né? Então, quais as ações que como é que você faz, o que você tem que fazer depois que se compra, quais que são os procedimentos aí, são dicas aí que a gente coloca na nossa página. Mas eu vou passar aí por e-mail aí para o Rodrigo. Legal, obrigado, Vitor. Na verdade é isso, a gente acaba fazendo essas coisas todas, né? Eu aqui em casa também, à medida que a gente vai no mercado, né, nós chegamos aí do mercado, já a primeira coisa, higienização das mãos e tudo mais, já tem um sprayzinho ali, já com uma solução com um pouquinho de hipoclorito, já borrifa todinho ali, já nas sacolinhas, tá? Depois disso, a gente vai tirando todos os produtos ali. Esses produtos a gente é aquele que consegue lavar, então a gente já lava, né? A gente já tinha esse costume de fazer antes de ir para a geladeira. Outros produtos, então, que você não pode molhar, mas passar pelo menos ali o pano úmido com essa solução de hipoclorito, enfim, né? Então, são procedimentos que a gente vai se adaptando, mas que bacana que vocês realmente estão levando não só para atividade laboral, mas sim levando, né, essa preocupação aí para os lares, para a comunidade toda aí dos trabalhadores. E outra medida bacana também é exatamente essa disponibilização aí em site. Então, acho que esse é um momento, né? E eu falei esses dias, e sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, enfim, que engenheiro de segurança trabalha. Travou aqui, certo? Né? Oi? Travou um pouquinho? Voltou? Travadinha. Voltou? Ok? Então, acho que essa proposta realmente da nossa profissão é que ela é interessante, né? Ela é diferenciada. Então,
o quanto mais a gente compartilhar, mais fortes nós seremos e, enfim, mais representatividade dentro da comunidade, né? A gente vai estar inserido aí, né? Legal, Rodolfo, obrigado aí das suas, né, suas palavras aí, poder compartilhar para a gente. E aí, aquela informação aí que nós gostaríamos aí, se você puder me comentar sobre, dentro do corpo que vocês têm aí de profissionais, não sei a quantidade de pessoas, né? Mas até para a gente saber um pouquinho se está tendo algum caso, se teve algum caso, assim por diante aí, né, com a equipe toda de vocês. Certo, eu não sei te mensurar assim quantidade, se tem ou não, mas assim a DASA ela disponibilizou um canal de atendimento exclusivo para colaboradores, então inclusive com telemedicina, né? Então a pessoa passa por atendimento com médico, tem profissionais disponíveis para atender e todos os casos suspeitos são direcionados para a medicina ocupacional ou muitas vezes nem para a medicina ocupacional vai, né? Já afasta pelo próprio canal de atendimento. Tá, mas e aí tem até uma questão de sigilo médico, informação, então muitas informações não são divulgadas até para garantir aí o respeito ao paciente. Legal. Bom, mas enfim, o procedimento ele existe, né? E é o cuidado, esse canal direto aí com a medicina, né? Bem legal mesmo. Eu acho que é isso, é um aprendizado mesmo, né? A preocupação que nós temos, eu acho que nesse momento, né? Esse ataque, né? De imediato aí, né? O que a gente não sabe e o que infelizmente acontece são essas incertezas, né, com a questão de legalidade, essa mistura com as NRs e tudo mais, que é um tema que a gente tem conversado bastante aí, né, e o Rodrigo podia também ajudar nós aí um pouquinho, né, em relação a isso, né, tem nexo causal, não tem nexo causal, entra EPI, não entra EPI, tira medida, põe medida. Então, isso tudo acaba deixando, né, nossos profissionais da área, né, bastante aí ansiosos e fica um pouco turbulento toda essa situação, né? Mas é um momento de nós avaliarmos tudo isso, eu vejo com bastante calma, com bastante cautela, enfim, e conversando muito, né? Então, certo. Ajuda um pouco nessa questão jurídica. Está travando certo, mas já vou pegar aqui a deixa, né? Então, certo. Bom, eu me meti na conversa de todo mundo aqui e acabei não me apresentando desde o início da nossa fala, né? Hoje estou aí vice-presidente da APES, né? A convite do professor Serta, de toda essa gestão aqui, que nesse momento toca a APES. Minha formação inicial foi engenheiro florestal, né? Engenheiro florestal e de segurança do trabalho, advogado, depois fui fazer meu mestrado em governança e sustentabilidade, cuidando na parte do meio ambiente, do trabalho, principalmente na indústria, né? Minha experiência é praticamente industrial. Fiz uma carreira de praticamente 15 anos dentro do sistema indústria também, depois de estar como professor da Universidade Federal do Paraná. Hoje dou aulas no curso de Medicina do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, sou professor de algumas outras pós-graduações. Uma que eu gosto de citar bastante é de relações do trabalho e negociações sindicais. Então, a gente acaba convivendo bastante com as questões da legislação e tudo mais. Tá? Isso que foi colocado, professor Serta, por você é uma preocupação de todos nós. Né? Primeiro, porque nós somos regidos aí pelas NRs. A NR é uma portaria. A portaria 3214, ela está lá na base da pirâmide. Ela é uma das legislações mais fracas, vamos dizer assim, dentro da pirâmide legislativa brasileira. O que nos garante uma certa segurança dentro da portaria para poder executar as ordens de saúde e segurança do trabalho que a norma determina, é exatamente a questão do Brasil ser signatário da OIT e nesse momento a gente tem que obrigatoriamente ter a comissão tripartite, né? Então, a comissão tripartite, formada por empregadores, empregados, trabalhadores e o Estado, é ela que vai determinar aí as novas revisões ou as novas NRs e tudo mais. Foi exatamente essa comissão tripartite que foi colocada em xeque
por uma ação de inconstitucionalidade pelo Ministério Público do Trabalho. Isso ocorreu dentro da Vara do Trabalho lá em Brasília, de uma das varas do trabalho lá em Brasília, e que gerou um burburinho semana passada aí do cancelamento das atualizações das INRs e tudo mais, o que não passou de um boato, um fake news, né? Essa notícia aí foi vinculada em diversos sites, particularmente em sites de entidades sindicais ligadas a bancos, a financeiras e tudo mais, tendo como um alvo aí, obviamente, assegurar a revisão da INR que fala de ergonomia, tá? Então é uma bandeira aí que essa norma não seja revogada, ou que já foi garantido hoje direito aos trabalhadores aí não seja revisto de uma suposta forma mais sintética, né, de um resumo dessa norma. Essa ação que foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, na verdade, nem citou a questão da ergonomia, citou só o risco da celeridade de estar se fazendo muito, muito rápida a revisão dessas normas. O que aconteceu, na verdade, foi um pedido baseado principalmente na atividade dos profissionais que trabalham a céu aberto, na colheita de cana, no meio rural, porque já foi publicada a revisão do anexo de calor da NR15 e lá foi retirada a possibilidade de aplicação da norma de insalubridade para trabalho externo. O IBU-TG, lá, que é a nossa metodologia, seria utilizada aí exclusivamente para fontes artificiais de calor e ambientes internos, né? Então, isso motivou o Ministério Público do Trabalho a entrar com essa ação, porque acabou desprovendo esses profissionais do adicional de insalubridade. E o que a gente lamenta, logicamente, não só a falta de proteção ao trabalhador neste meio, mas aí tudo isso é enquadrado como um benefício ao trabalhador, né? O adicional de insalubridade ser colocado como um benefício ao trabalhador, o que a gente sabe não é. A condição insalubre vai trazer possivelmente uma doença do trabalho e aquele adicional salarial não vai pagar jamais os custos sociais, os custos de prejuízo que aquela pessoa vai ter posteriormente num trato à saúde. Então, essa ação foi proposta, trouxe aí todo esse burburinho, mas não. O que ficou determinado na decisão judicial é que daqui para frente seja respeitado aí a formação tripartite e os prazos de consulta pública, de estudo de impacto legislativo e tudo mais, né? Então, o governo falou que já faz isso, a comissão tripartite validou a palavra do governo e cabe agora ao Ministério Público provar que não está sendo feito da forma correta para evitar que as novas revisões sejam publicadas. Adianto vocês que a gente está aí na boca do túnel com a questão da ergonomia, ela deve vir em breve, a do trabalho rural também deve ser publicada em breve aí, e seguem os trabalhos por meio virtual. Foi um consenso na última reunião do Grupo Tripartite continuar com as reuniões de forma virtual, então isso vai continuar andando. Quanto às medidas provisórias, desde que sai da questão das INRs, vão para o ambiente das medidas provisórias, elas foram colocadas aí dentro do arcabouço de legislação que fala da calamidade pública. Então, eu lembro todos que as medidas provisórias, essas que nós estamos tanto discutindo agora, particularmente a 927, que trouxe o teor de segurança e saúde no trabalho, com algumas suspensões de exigências e tudo mais, e que foi o alvo também de outra ação judicial que foi julgada esta semana e cancelou a questão de exonerar a responsabilidade do empregador quanto anexo da doença. Então, se o trabalhador pode existir, caso comprovado anexo aí, a ligação laboral do Covid com a atividade profissional, e também caiu aquela questão que suspendiam as notificações e autuações com prazo, né? Ela colocava só a fiscalização relacionada ao trabalho de uma forma educativa. Então, volta a ter a fiscalização, volta a estar autorizada a fiscalização com autuação, com notificação, e o segundo aí é a questão do nexo com o trabalho, que gerou toda uma polêmica. Aproveito o momento, convido a todos aí a visitar lá o canal no YouTube, né? Rodrigo Meister de Almeida, é o meu nome, está lá por enquanto. Se quiserem mandarem sugestão para o nome do canal, podem mandar também lá. Eu fiz alguns pequenos vídeos explicando todos esses trâmites, até porque o nosso tempo aqui não é todo para poder ficar divagando ou colocando de uma forma mais detalhista. O que eu alerto? Medida provisória validada de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60 dias, né? Então, a gente vai aí para prazo da medida provisória, ela deve ser aí novamente validada, publicada, tudo mais, 90 mais 90, me desculpe, tá? Estou dando aí um prazo praticamente de 6 meses de existência das normas regulamentadoras. Então, toma muito cuidado com isso.
ela pode ser revogada a qualquer tempo. Então, o efeito da medida provisória, no tempo que ela vigorou, ele não é cancelado. Então, os atos jurídicos que você fizer baseado aí na medida provisória, eles continuam válidos. Como mais uma medida provisória que aí entrou no nosso arcabouço da saúde e segurança, que acabou de ser revogado, que é a medida provisória do trabalho verde e amarelo. Então, que permitia lá você pagar o seguro e diminuir a periculosidade para 5%, você tem que configurar 50% do tempo de disposição para dar uma periculosidade dentro do contrato verde e amarelo. Então, os contratos que foram celebrados naquele período dentro dessas regras, as regras continuam valendo para esse contrato. A medida provisória não existe mais, mas o efeito do ato jurídico feito durante o regime dela vale. E daí, a suspensão agora dos treinamentos, a suspensão das eleições da CIPA, elas não são uma determinação, elas estão na medida provisória 927 como uma suspensão da obrigatoriedade. Então, se a empresa parou, não tem como fazer a eleição da CIPA, não vai ter irregularidade nisso. Se a empresa afastou uma quantidade considerável de trabalhadores que não pode votar e o processo eleitoral da CIPA pode ser prejudicado, ela pode suspender o processo eleitoral, mas não a CIPA. A CIPA continua funcionando e aquela estabilidade que existe lá, são 3 tipos de estabilidade, a da inscrição, a do eleito durante o mandato e a terceira inicia um ano com o encerramento do mandato. Então, se o mandato ele é continuado, o trabalhador continua lá tendo sua estabilidade até o fim dele e depois um ano a partir da data que acabar lá, mesmo que prorrogado o mandato, é um ano para frente que vai valer a estabilidade daquele trabalhador. Então, esses efeitos todos que estão acontecendo agora, eles vão valer enquanto nós tivermos a vigência das medidas provisórias. Enfim, olha quanta coisa eu citei aqui, professor Serpa, e que traz, às vezes, uma insegurança, não só ao empresário, mas aos profissionais de saúde e segurança para poderem tomar suas decisões, né? Então, a gente tem que olhar e entender o que é temporário, fazer um plano estratégico e até financeiro para o que é temporário, mas ficar atento às movimentações políticas, porque a medida provisória pode virar lei. Ela pode ser votada dentro do prazo e alterar, por exemplo, a MR, alterar a CLT, aí se ela for realmente aprovada depois pelo Congresso. Então, esse é o samba do crioulo doido, esse aí é a valsa que nós temos que estar acostumados e como muito bem colocado pela fala anterior, se não me engano, do Rodolfo, né? Nós somos um pouco advogados, um pouco psicólogos, muito engenheiros e temos aí que nos adaptar a todas essas situações. Certa, chegou uma pergunta aqui via QIA, né? Quem quiser pode mandar a sua pergunta direto ali pelo QIA. Então, já vamos ver aqui e já vamos responder essa pergunta. Mas enquanto eu vou abrindo, certo, fica à vontade, aí, podemos continuar o bate-papo. Legal, Rodrigo. Obrigado aí pelas suas contribuições também, né? Diz que o engenheiro de segurança do trabalho sempre tem que ter um bom amigo advogado, né? E todo empresário tem que ter um bom amigo contador também, né? Então, assim, essa sempre é uma preocupação também pelos dois lados, né? Tanto pelo trabalhador como pela empresa, pelos funcionários. Então, né, de que forma que isso vai ter um trâmite jurídico, né? Tomara que a gente tenha uma consciência muito boa dos nossos juristas aí para tal situação. Estão me ouvindo? Não estou tendo retorno. Estamos ouvindo, certo? Tá tudo direito. Tá? Eu estou sem o retorno de vocês aqui na tela. Mas tá bom. Bom, gente, a conversa lá, né, se estendeu bem. Eu acho que é um primeiro, né, uma primeira mesa virtual, uma mesa redonda, um diálogo de segurança aí com os associados da APES. Então, a gente também está aprendendo com toda a situação, com todo essa parafernália de comunicações e tudo mais. Então, está se tornando uma ferramenta bem interessante. Acho que a gente também acaba se disciplinando. Tem aquela regra do microfone, né, de você passar o microfone para cada um, então só tem palavra quem está com o microfone. Então, é bem interessante a gente também ter aprendido com isso, né?
já me antecipo um pouquinho aí, parabenizando aí aos nossos colegas aí, ao Vitor, ao Rodolfo, ao Juscelio, ao Rodrigo, né, e agradecer realmente pela participação, pela dedicação, e com certeza, né, esse trabalho aqui, ele é feito por nós todos aí com muito amor, com muito carinho realmente à profissão, e muito respeito a todos os nossos associados aí. Lembrando mais uma vez, gente, então, quanto mais associados a gente tiver, quanto mais pessoas a gente tiver dentro da associação, mais a gente né, acaba realmente fortalecendo nós aí no sistema CONFEA CREA, ou seja, cada vez mais fortalecendo a nossa profissão aí, ok? Bom, Rodrigo, como é que tá as nossas perguntas aí? Tá a sequência? Não, tá tudo certo, certo. Eu acabei de ativar o microfone de todos, né? Estão aí conosco. Quem quiser fazer alguma manifestação, é só clicar no seu microfoninho ali e pode se manifestar nesse momento. As perguntas ali eu estava falando, mas ela já falou, não, enquanto você falava, você respondeu o que eu perguntei. Então, tá tudo certo. E é isso, tá tudo tá aberto. Se alguém quiser a palavra, fique à vontade. Gente, um de cada vez, não precisa. Tá uma discussão falar. Gil, certo, eu disponibilizei para o Rodrigo via o WhatsApp aí o plano de crise aí da BBM, tá? Mas quem quiser ter acesso, está na íntegra lá no nosso site, bbmlogistica.com.br. Além do plano, ainda tem os e-books aí de como controlar a ansiedade, como fazer compras, etc. A gente está disponibilizando isso. Eu acho que é importante, assim, eu sempre falo isso, segurança não tem concorrência, né? Se é uma mesa virtual do financeiro, ninguém quer abrir seus números. Se é da operação, ninguém quer abrir como é que funciona. Mas segurança, muito pelo contrário. Assim, a BBM está muito aberta para troca de informação. Para mim, essa experiência foi muito boa, saber aí como é que o Juscelio está tratando, como é que o Rodolfo está tratando, como é que essa visão aí do Rodrigo aí que tem... eu sou muito fã de você, Rodrigo. Você tem já de genética aí, você já é bem preparado, né? Teu pai foi meu professor. Então, assim, muito importante essa troca de experiência para a gente. Eu queria estimular até outras transportadoras para a gente trocar a figurinha. Isso só engrandece a nossa área de segurança, né? Beleza. Certa, por aí não. Professor, foi seu professor também, o pai do Rodrigo? Meu também, rapaz. Olha aí, ó. Né? E tá atuando aí, né, Rodrigo? Ele passou aqui no meio da nossa conversa, ele passou rapidinho no escritório aqui, mas já fiz uma aqui, porque ele está no grupo de risco e ele quer se aproximar e eu não deixo. Daí já olhei para o cara, se afastou aqui, mas deixou um abraço a todos os colegas aí. Legal. Com certeza ele não vai me reconhecer, porque na época eu não tinha cabelo branco, então, enfim, foi depois que eu comecei a gerir esse nosso trabalho que começou a branquear. Tá bom? Bom, acho que é isso aí, certo? Queria só estar nos nossos últimos minutos, enquanto o pessoal, se alguém quiser se manifestar, fica à vontade, mas eu gostaria só de deixar uma palavra final, certa? E colegas, né? Eu acho que a gente tem visto aí bastantes eventos e uns não tão legais, outros bacanas, mas hoje aqui eu vi uma visão prática que eu não tinha assistido, né? Não quero puxar a sardinha para o lado da APS, logicamente a gente está como facilitador junto com toda a equipe, mas eu não tinha visto ainda um caráter prático tão grande. Então, realmente, Juscelio, Rodolfo, Vitor, obrigado, né? Eu acho que é uma visão que falta e a gente acaba não tendo, no seu perfil, às vezes o cara está técnico, estudando, a empresa gastando toda a sua energia, e vocês pararem um pouquinho e deixar o tempo aqui para poder trazer para a turma, eu tenho certeza que o presidente Certa vai concordar comigo, isso é muito legal, isso é muito legal. Às vezes é 1 hora aqui, 2 horas aqui, a gente consegue muito mais nos livros, eu não tenho dúvida, e é um momento de agilidade, e essas coisas ajudam bastante, eu não tenho
dúvida nisso. E aos colegas engenheiros e engenheiras de segurança do trabalho, nossa hora de protagonismo. Eu acho que é um emaranhado que nós temos agora de informações, um turbilhão de informações, e como colocado aqui pelos colegas, nós temos a habilidade e temos que ter a calma de digerir o correto e dar o rumo, dar o comando, né? Mostrar como a engenharia de segurança está vendo isso e no momento agora que você fala muito em retomada, nas atividades continuando, logicamente, dependendo da região do país, né? Eu acho que vai ter essa diferenciação muito grande a partir de agora e da capacidade aí dos hospitais de cada região, mas eu entendo que o nosso papel é de protagonismo, então assumam esse papel. Né? Vamos aí nos colocar num lugar que é devido à engenharia de segurança e que, se ninguém antes falava de EPI, talvez também não entendesse e não respeitasse a engenharia de segurança. Da mesma forma. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos de colocar a engenharia de segurança aí como protagonista, dentro da nossa competência, e a hora dos bons agora mostrarem o seu valor. Né? Então, eu queria deixar essa última mensagem aí aos colegas e colegas, já agradecendo e encerrando minha participação. Belas palavras, Rodrigo, concordo plenamente contigo. Queria agradecer a APS e todos os colegas aqui. Gostei bastante desse formato de bate-papo aqui também. Acho que a gente consegue sair um pouco do nosso mundinho. Às vezes a gente às vezes se fecha só para a nossa realidade e começa a ver que tem outros colegas na mesma situação e com realidades diferentes, mas às vezes podem contribuir com solução para os nossos problemas aqui também. Então, esse ambiente de troca de informação acho que é muito enriquecedor. Espero ter contribuído com todos aí. Me coloco à disposição também para estar conversando, batendo um papo. Tem um grupo da APS, tem WhatsApp, LinkedIn, e-mail, enfim. Estou à disposição aí para poder conversar com os colegas também, independente do nosso bate-papo aqui hoje. Também quero agradecer, aproveitar a oportunidade, certa. Eu acho que isso aqui vai somente a crescer. Cortou o som, Juscelio. Juscelio está sem som. Opa, eu apertei sem querer aqui. É a tecnologia. Voltou. Tá dando tudo bem. O Sérgio já me conhece um pouco mais de tempo, eu sempre falo, vim de obras, né? E eu aprendi o seguinte: as vidas a gente não negocia. Então, para mim, é muito claro, a prevenção é a arma do negócio. Juscelio, estão ouvindo? Não? Pessoal, eu acho que deu um probleminha no sistema aqui agora. Eu fui abrir o microfone de todos e acabei desligando o microfone de todos. Então, eu vou pedir desculpas, Rodolfo e Vitor, eu não vou conseguir restabelecer a fala de vocês aqui. A gente já tinha feito o teste, tinha dado aquele problema, né? Aos convidados, vocês conseguem falar. Se alguém tiver uma última palavra, eu só não consigo dos palestrantes ali, mas quem quiser deixar alguma última mensagem. Peraí, consegui. Voltou o áudio de todo mundo aqui agora. Voltou. Tá o Juscelio falando para nós aí. Continua, Juscelio, por gentileza. Agora é só você liberar aí, Juscelio. Pode agora tá ok. Então, só finalizando, as vidas a gente não negocia. Então, acho que esse momento é um momento totalmente diferente. Mas uma pergunta que eu me faço todos os dias, quando eu saio, quando eu preciso fazer alguma viagem para algum cliente, como vai ser o mundo da saúde e segurança daqui para frente? Como que vai ser o mundo? Todo mundo faz muita especulação, mas como que vai ser?
como vai ser o novo mundo após o coronavírus ou vão ter que conviver com isso? Então, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, eu me respondo todos os dias. Eu não tenho como fazer uma projeção uma resposta para longo prazo. Porque nós estamos vivendo no Brasil hoje uma situação extremamente delicada, casos aí a gente vê 600 mortos por dia, e a tendência, a curva dos especialistas, até olhando agora aqui na internet, é subir ainda mais. Né? Então, que a gente faça a nossa parte de forma bem profissional e que a gente tente minimizar ao máximo para os nossos funcionários, né? Que bem, antes de ser funcionário, é o pai de família que está ali, ele não está por opção, ele está porque ele precisa mesmo trabalhar para levar o pão para dentro da casa dele. A gente quer que ele volte da mesma forma que ele entrou na empresa. Então, agradeço a todos os participantes aí, Certa, Rodrigo, meus colegas, Vitor, Rodolfo, e vamos para a próxima. Legal. Vitor, quer fazer as suas considerações finais? Oi, Vitor. Alô, Vitor? Está liberado, Vitor. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Beleza. Olha, Certo, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade rara, né? Eu tenho participado de algumas webinars aí, com discussões de todo tipo, né? Mas eu senti a falta dessa discussão mais prática com relação às ações de segurança que as companhias estão tomando. É claro que a gente não esgota aqui as ações, né? A gente vai ver também como é que vai se comportar para frente. A discussão aqui na companhia era que há 2 semanas atrás, 1 semana e meia, nós abrimos o mercado aqui, principalmente Santa Catarina e Paraná. Né? Santa Catarina abriu shopping, abriram as lojas, e o vírus está por aí, né? Até que o Juscelio acabe com todos eles aí, né? O vírus ainda continua circulando, né? E aí, com esse aumento das pessoas, a previsão era que as pessoas começassem a adoecer mais, né? Então, a gente está nesse alerta grande, principalmente aqui no sul do país. A mudança de clima também deve propiciar alguma coisa, porque houve um esfriamento aí de ontem para hoje muito drástico, né? Isso faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis e a imunidade baixe, e isso também a gente está colocando na nossa equação aqui de proteção. Mas, assim, como palavras finais, eu queria agradecer muito, foi muito bom para mim, aí a gente vê que o que a gente está tomando de ações aqui está bem em linha aí com o que o Juscelio expôs, com o que o Rodolfo expôs. Eu fico muito feliz por conta disso. E, assim, o Rodrigo é uma pessoa, como eu já falei, eu sou fã do Rodrigo, assisto todas as palestras que ele faz aí, os treinamentos, cursos. É uma pessoa fantástica, com conhecimento extraordinário. Já falo para todo mundo se inscrever no YouTube dele, você vai passar até o Alexandre Garcia, que tem 1 milhão e tanto, daqui a pouco se chega lá. Né? Vai ter o link aqui embaixo. Pega o link e coloca aqui embaixo, né? Então, assim, eu falei para toda a minha equipe... também. Falei para a minha equipe se inscrever no teu YouTube lá, né? Então, quem se inscrevesse ia ganhar aumento de salário, se não se inscrevesse, não ia. Mas, assim, agradecimento total aí, viu, presidente? Obrigado mesmo. Eu acho que essa ação não pode parar por aqui, convidar outras empresas, né? A gente vai ter prazer imenso de estar aprendendo mais. A vida é um eterno aprendizado, né? A gente sabe disso, as coisas vão modificando. Haja essa situação que nós estamos passando agora, que ninguém esperava nada. Hoje todo mundo quase tem mestrado em coronavírus, SARS-CoV-2, né? Já estamos até quase cientistas aí sabendo como é que isso se dissipa. Então,
Certo? Obrigado aí pela oportunidade, eu fico à disposição de todos aí, tá? Legal. Obrigado, Vitor, das suas palavras aí. Obrigado, Juscelio também, Rodolfo, Rodrigo, tá certo? Não vou me estender muito, mas, assim, nós temos ainda dentro da diretoria, nós temos então, aqui eu estou como presidente até o final, basicamente, desse ano. Então, nosso compromisso agora é a continuidade, né, dos trabalhos que a APES vem fazendo, tá certo? O Rodolfo está como nosso tesoureiro, o Vitor também como tesoureiro, o Juscelio como nosso secretário, o Rodrigo como vice-presidente. Temos a Lilian também, que é a nossa diretora de Relações Públicas, ela não pôde estar participando, mas a Lilian já está convocada, tá certo? Para dizer para nós, aí, ela atua aí em uma grande rede de supermercados, então ela pode nos ajudar também, porque são pessoas que estão aí abertas ao público e tudo mais, e necessidades, tá certo? Então, Lília, fica o convite para você, fica o convite para a Liz também, que é a nossa secretária também aí da diretoria atual da APES, também especialista em higiene ocupacional, higiene do trabalho, na verdade. Então, também fica aí, né, o convite para vocês duas estarem participando da próxima rodada com a gente aqui, tá certo? E para vocês também que estão participando, fica o convite, mandem para nós aí a sua disponibilidade para estar fazendo isso. Então, a nossa intenção é colocar no cronograma de atividades da APES, né, mensalmente a gente está fazendo esse tipo de trabalho, tá certo? Então, mandem suas sugestões. De repente, eu não sei se o Alexandre Bobato está aí junto com a gente, também interessante aí as medidas da construção civil, se você estiver nos ouvindo. Também aí nosso colega Ricardo Padilha, da Volvo, também interessante, se estiver ouvindo, de poder realmente passar para nós de que forma realmente que a Volvo, as montadoras, né, vou estar convidando mais outros colegas nossos aí também para estarem participando desse nosso encontro, tá certo? Assim como o Renault, que retomou agora, a Robert Bosch retomou suas atividades, a Electrolux retornou suas atividades. Então, nós temos aí o mundo industrial, né, algumas que não pararam, que estão retomando e cada uma. Então, acho que a gente somar isso aí também, tá certo? Um dos desafios nossos como diretores aí da APES é realmente aumentar o número de associados, de participantes. Eu não consigo, eu tenho vários colegas, vários ex-alunos aí que estão realmente aí nas empresas, está atuando, e existe um grupo de segurança do trabalho aqui de Curitiba, tá certo? E região, e a gente não consegue aproximar esse grupo para realmente estar participando com a gente aqui na APES, né? E é um grupo que já troca realmente informações e tudo mais. Então, vou insistir mais uma vez nos nossos colegas que fazem parte desse grupo para se aproximar realmente da APES, né? De fazer realmente com que a gente cresça e possa estar, né, todos nós aí compartilhando os conhecimentos e tudo mais. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês, encerro aqui e peço a todos os participantes que mandem para nós aí a sua mensagem, como é que foi essa experiência e sugestões de temas também, e, ao mesmo tempo, também que se prontifiquem como voluntários, porque aqui todos nós somos voluntários para estar realmente fazendo esse trabalho, tá joia? Então, agradeço, insisto numa palavra, né? Seja persistente, né? Profissional de segurança do trabalho tem que ser persistente, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e que a gente passe dessa pandemia, né, de uma forma bastante humana, e principalmente aí que a gente tenha nossos corações abertos para isso tudo, ok? Um abração para vocês, até mais então, gente. Valeu. Valeu.